Hoje nesse canal, a gente vai falar novamente sobre cenas bizarras. Aquelas cenas que por si só já são bizarras. E quando tu parar pra pensar no contexto do filme, às vezes fica bastante perturbador. Quer dizer que essas cenas são ruins? Não, só quer dizer que a gente vai mergulhar em momentos que desafiam a lógica, o bom senso e muitas vezes até a própria sanidade mental. E é claro, se você não viu o primeiro vídeo, eu te deixo o link nos cards, porque esse aqui é a parte 2 de um vídeo que eu já fiz sobre cenas bizarras. Então pode ser que uma cena que não tá nessa lista, tá na primeira lista. Então dá aquela conferida lá. Deixa o like nesse vídeo, que ajuda demais o canal, e se não for inscrito, se inscreva, que eu vou ficar muito agradecido. Dito isso, bora pro vídeo. Seguinte, eu adoro Toy Story, e na minha humilde opinião, Toy Story é a melhor trilogia da história do cinema. Essa aspa é muito forte. Mas como assim, Josias? São 4 filmes, não são 3. Cara, é o seguinte, aqui nesse canal, a gente tem uma regra só. A gente não fala do 4º filme de Toy Story. Sério, tem 3 e acabou. Porque o terceiro é muito bonito, termina a história de um jeito muito legal. Então, por favor, não fica me lembrando que tem um 4º filme, porque senão eu vou começar a te odiar. Que coisa horrorosa! Pois bem, no primeiro filme, a gente tem um vilão chamado Sid, que não é tão vilão assim. Ele é só um moleque que gosta muito de explodir as coisas. Ele brinca de um jeito totalmente doente. Sim, ele é meio estranho. E ele pega muito no pé da irmã dele? Sim, ele também pega no pé da irmã dele. Mas assim, eu tenho irmãos, e se tu for colocar na balança tudo que o irmão faz pro outro, tu vai querer cancelar todo mundo. Então, por favor, tenha um pouco de bom senso com o Sid. Ele é só uma criança que faz muita arte. E eu passo o pano pra ele. Então, esse mano tá lá brincando, desmembrando o brinquedo. E no final do Toy Story 1, ele coloca um foguete na costa do Buzz. E ele tem a brilhante ideia. A ideia de explodir o Buzz. Simples assim. E como o Woody fez o favor de ferrar tudo, e agora ele quer muito voltar pra casa do Andy, ele tem uma ideia pra ajudar a salvar o Buzz. Que ideia é essa? Ele quer sair de lá correndo quando ninguém tá olhando? Não, não é tão simples assim. A ideia dele é conversar com todos os bonecos e montar uma rebelião de brinquedos, causando essa cena aqui. E o pior de tudo é que depois do brinquedo surgirem e fazer o Sid ficar totalmente traumatizado, tipo assim, o cara já vai ter que fazer acompanhamento psicológico por 20 anos pra ele parar de ter medo de brinquedo, porque afinal tem brinquedo em todo canto. Depois de fazer isso, o Woody ainda manda essa aqui. Nós brinquedos podemos ver tudinho. Então brinque direito. E eu admito, antes dessa cena, eu quebrava alguns brinquedos. Mas depois disso, eu tomei um cuidado que eu fiquei muito traumatizado com essa cena também, tá ligado? Imagina tu ser uma criança e tu ver um brinquedo falando isso. Se bem que ninguém mais brinca hoje em dia com brinquedo e tal. Então, sei lá, imagina o teu celular falando isso aqui pra ti. Scooby-Doo é tipo uma das franquias mais rentáveis do mundo. Tem filme, tem desenho deles criança, desenho deles adulto, tem uma série horrível. Só que dentro desses filmes, tem um filme que é totalmente fora da casinha. E esse filme foi escrito pelo James Gunn. E nesse filme, tem um bocado de ideia maluca. Tem o Salsicha Maconheiro 100% confirmado. Sou Mary Jane. Eu gosto da lombra, eu gosto da sombra. Tem o Fred falando das maiores atrocidades da humanidade. Barangas que nem você também me deixam excitado. E várias outras coisas. E tem um vídeo aqui no canal contando tudinho. É só clicar nos cards pra dar uma olhada. E vale muito a pena. Na moral, o vídeo tá legal. Quem não viu esse filme precisa ver. E quem já viu, tem umas coisas legais no vídeo. Então, assiste lá pra ficar a par da situação. Nesse filme, a turma do Scooby tem várias desavenças. Eles acabam brigando e o grupo acaba se separando. Só que tem um detalhe muito importante. É que no meio da discussão, todo mundo fala o tempo todo que a Daphne tá sempre em perigo. E que a função dela é ficar em perigo. Então depois passa um tempo e eles são convidados individualmente pra ir pra Ilha do Espanto. E lá eles se reencontram. E rola todo o filme, tudo certo. E no final do filme tem uma cena que é justamente da Daphne lutando contra um dos capangas do Mr. Bean. E eu garanto pra vocês, essa cena é muito boa. É uma cena ótima. Mas assim, se tu me falar que tu tava esperando a Daphne se defender sozinha desse jeito aqui, merendando um cara na porrada, eu acho que tu fumou a mesma parada que o James Gunn fumou. Sério. E eu vou repetir, é uma cena muito boa. Eu gosto muito da cena, mas ela tá na lista porque ninguém imaginaria um negócio desse. Que a Daphne, que é sempre uma donzela em perigo, ia se defender desse jeito.
Shrek é uma das minhas franquias favoritas. Inclusive, se quiser um vídeo falando de Shrek, é só comentar aqui embaixo. Comenta assim: Josias, por favor, faz um vídeo falando de Shrek, que vai ser um prazer atender esse pedido. Então, o Shrek é um ogro que tenta recuperar seu pântano, porque tá cheio de criaturas mágicas que foram despejadas pelo Lord Farquaad. E esse Lord diz que vai devolver o pântano do Shrek sem criaturas mágicas se ele fizer um grande favor. Ele precisa resgatar a Fiona, que tá num castelo que é guardado por um dragão. Então o Shrek aceita, e depois do acordo fechado, o Lord se senta e fica esperando o Shrek voltar. E aqui a gente vai falar de uma teoria, só que eu mesmo não acredito que seja teoria. Na minha cabeça é confirmado, é isso mesmo. Só que assim, esse é um filme pra família toda. Papai, mamãe, criança, todo mundo, tá ligado? Pra todo mundo assistir o filme. Então tem um limite aqui. O Lord Farquaad tá deitado na cama, tomando um drink, e ele pede pro espelho ficar mostrando a Fiona todo o tempo pra ele. E quando ele olha pra ela, acontece isso aqui. Perfeita. Agora me diz, o que o Lord Farquaad tá escondendo aí? Na moral, por que ele escondeu alguma coisa com o sol? O que ele tava fazendo aí? É sério, eu confirmo aqui, ele tava fazendo isso que tu tá pensando, porque se não fosse isso, por que o espelho tá com essa cara de traumatizado aqui? Superbad é um filme icônico. Todo mundo conhece esse filme. E quem não viu, realmente deveria ver, porque ele é muito engraçado. Eu sou o McLove. Para de falar isso, cara! Eu sou o McLove. Nesse filme aqui, a gente acompanha a história de alguns rapazes que estão tentando ficar com as garotas antes de ir pra faculdade. E durante o filme, o Evan fica falando sobre namorar com uma garota chamada Beck. Mas sempre que tem oportunidade, o Seth fala mal dela. E aí, o Evan confronta ele e pergunta que diabos ele tem contra a Becca. Por que ele odeia tanto ela? E é aqui que a gente descobre o segredo do Seth. O segredo sujo dele. É o seguinte, quando criança, ele era fissurado em desenhar, mas não era um desenho qualquer, ele era fissurado em desenhar pênis. Agora vou de frente. Mas que porra é essa? E eram tipos variados, eram diversos tamanhos, diversas formas, cores, e alguns pênis também tinham o próprio pênis. E essa cena aqui é muito engraçada, cara, porque aparece um bocado de desenho, e é uma coisa totalmente idiota, mas é muito real, porque assim, se tu já foi um moleque meio doido da cabeça, tu sabe que todo mundo tinha esse costume. As cadeiras das escolas sofrem com esse mal até hoje, por décadas, e elas vão continuar sofrendo, porque esse aqui é o verdadeiro legado que os alunos deixam pros outros. E ai de quem sentar na cadeira, porque aí acabou a reputação do cara. E a coisa mais besta do mundo, é tipo, é um desenho, mano, tá ligado? E pra deixar tudo pior, no filme, a Becca descobre o desenho dele, e ela fica horrorizada. Daí ela conta pro professor, que conta pro diretor, que conta pros pais do Seth, e o diretor, que era um fanático religioso, achou que o Seth tava possuído por um demônio, porque é claro, um demônio poderia possuir qualquer pessoa pra fazer qualquer outra coisa, mas ele vai possuir uma criança pra ficar desenhando sacanagem. Faz todo sentido. Daí o garoto fez terapia, e ele foi proibido de comer qualquer coisa que tenha o formato fálico. E ele praticamente ficou sem comer qualquer coisa, né? Porque, basicamente, 70% das comidas são assim. Enfim, essa cena é muito engraçada e é muito do nada. Eu morri de rir e é por causa disso que ela tá na lista. E antes de chegar no nosso top 3, eu preciso te pedir pra deixar um like nesse vídeo e pra comentar o que tá achando do vídeo. Se tem alguma cena que eu tô deixando de fora, alguma coisa que tu concorda ou discorda. E se você gosta desse canal aqui, tu tem 2 jeitos de me ajudar. O primeiro e o mais importante é assim, tem bastante vídeo no canal, então entra no canal e dá uma olhada, porque eu tô começando agora e é muito importante pra mim o apoio de vocês. E só de assistir o vídeo, tu já tá me ajudando demais. Se puder compartilhar com alguém também e falar, pô, olha, achei esse canal, que legal, vai ajudar ainda mais. E o segundo jeito é assinando o Seja Membro. O Seja Membro aqui do canal é R$ 4,99 por mês. Um precinho de salgado. Não comam salgados. Apoiem o canal. E assim, você vai estar ajudando o canal a continuar em pé, a estar se mantendo, e eu vou ficar imensamente agradecido. E é claro, se a gente tá falando de bizarrice, a gente vai falar sobre o Festa da Salsicha. Tem uma cena no primeiro filme que é bem fora da casinha, e eu confesso que ela me deixou meio angustiado. Assim, o vilão do primeiro filme é o objeto limpador lá, de limpar o fiofó. E como o nome já diz, ele serve pra limpar o fiofó. Então, por causa disso, ele quer viver nesse lugar. E no fim do filme, quando o mercado tá uma bagunça, ele encontra o dono do mercado, e ele consegue o seu objetivo. Só que com isso, ele consegue controlar um humano tal como o Ratatouille. E essa cena é muito engraçada, porque assim, como se já não fosse bizarro o suficiente o Inge Guincho tá dentro do cara, ele ainda luta com o Frank, e o dono do mercado fica tentando tirar os dois em uma cena hilária e totalmente errada.
American Pie é um filme complicado, porque tem muita cena bizarra nele. Eu basicamente poderia fazer um vídeo só com cenas bizarras de American Pie, e com certeza eu vou fazer isso. Mas aqui a gente vai falar de uma cena em específico. Mas antes disso, pra quem não conhece American Pie, ele tem um enredo parecido com 87 outros filmes do mesmo gênero. É uma galera que vai pra faculdade, só que antes disso, eles fazem um acordo. O acordo de que eles vão perder a virgindade antes de ir pra faculdade. E eles tentam o filme inteiro, cara. Os caras tentam de verdade. E a gente tem o protagonista, o Jim, que não tem outro jeito de definir ele, a não ser ele é um pervertido. Cara, ele fica tentando pegar alguém o filme inteiro. E tipo assim, ele só pensa sacanagem. E chega um determinado momento em que ele pergunta pro amigo dele como é que é lá dentro, como é que é dentro de uma mulher. Então esse amigo dele fala que é bem quentinho. Aí esse infeliz, depois de um tempo, ele vê uma torta em cima da mesa e ele vai checar se a torta também é quentinha. E ela é, porque ela é uma torta. E o que esse doente faz? Isso mesmo que tu tá pensando. Ele come a torta, só que de um jeito totalmente errado. E pra completar a bizarrice, ainda aparece o pai dele. E o fato desse pai dele deixar ele continuar morando no mesmo teto que ele é uma parada que me perturba. Uma coisa é tu pegar um adolescente no quarto, de surpresa, em um momento impróprio. Beleza, isso acontece, vários pais já pegaram, ok. Mas isso aqui, mano, passa de todos os limites. Eu mesmo não ia comer mais nada nessa casa. E eu sei que isso aqui é uma das coisas mais leves da franquia, então aguardem mais cenas de American Pie por aqui, porque com certeza vai ter. Agora, vamos lá. Bora falar sobre o filme mais absurdo de todos os tempos. Porque não é possível que ele exista. Assim, tem um filme que é um dos filmes do Adam Sandler. Só que é muito diferente do que tu espera de um filme do Adam Sandler. E o nome desse filme é Esse é o Meu Garoto. Ele é uma comédia que foi lançada em 2012. E a premissa desse filme é o que faz ele ser totalmente bizarro. E nós temos essa insanidade logo no primeiro minuto do filme. Tem um garoto chamado Donnie. E esse garoto é muito pra frente. Ele fala que ele é muito maduro e que ele já tá se ligando em mulheres. E não em garoto. E aí ele começa o filme dando em cima da professora dele. A gente começa com um beijinho, você usa sua mãozinha mágica. Daí a professora dele briga com ele, coloca ele na detenção e fica dizendo que isso é uma coisa muito errada. Isso não é coisa que se diga. E que ele vai ficar na detenção o verão todo. E até aí, tudo bem. Só que do nada, ela percebe que ele tá mascando o chiclete, fala pra ele cuspir o chiclete fora, e ela pega o chiclete e ela mesma começa a mascar o chiclete. E aí ela fala pra ele isso aqui. Ai, meu Deus. Você tava tão gostoso. E sim, meus amigos, depois ela leva o garoto pra um lugar e acontece isso mesmo que tu tá pensando. E por si só, essa cena já é bizarra. A gente já ultrapassou todos os limites possíveis aqui, porque isso aqui tem nome, eu acho que eu não posso nem falar o nome disso. Então logo depois disso, ele continua ficando com a professora. E pra deixar tudo pior, ele é pego com ela na frente da escola inteira. E a escola inteira aplaude. Daí a professora é presa, vai pro julgamento grávida, e no julgamento todo mundo fica achando o máximo, porque eles tratam o moleque como se ele fosse um herói que conseguiu realizar o sonho de moleque de todo mundo. E pra ficar pior, o garoto fica famoso pra cacete, ganha programa de TV, capa de revista, tudo. E pra terminar de piorar, ele vira o Adam Sandler. E sério, esse filme aqui é totalmente maluco. E ainda tem uma coisa tão ruim quanto. Mas eu vou guardar pra falar sobre isso em outra oportunidade. Porque, de novo, eu preciso me sentar e não pensar sobre esse filme. Sério, só preciso de um tempo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar ligado nas paradas pra não sair aqui no canal. E dá uma olhada nessa playlist aqui com vários filmes bizarros. No mais, é isso. Tamo junto, valeu e falou.